Eu preciso escutar o autor da vida que irá falar ao meu coração. Fala, meu Senhor, meu coração te escuta. Fala, meu Senhor, teu servo te escuta. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então contou-lhe: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixaram-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando naquele lugar, viu, comoveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montaria e o levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beije a santa palavra, irmãos, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados irmãos, amadas irmãs, nós queremos dar as boas-vindas, a saudação na paz do Senhor Jesus ao Padre Wagner, que já está aqui. Seja bem-vindo, Padre, Deus abençoe. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, igreja. É o sacerdote do Senhor. Deus abençoe, Padre. Seja sempre bem-vindo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor, a liturgia de hoje, irmãos, nesse sexto dia do nosso poderoso cerco de Jericó, é uma liturgia tremenda. As leituras são tremendas,
tiramos muitas lições de todas as leituras de hoje. Mas amanhã, no encerramento, eu irei pregar em cima dessas leituras da liturgia. No encerramento, amanhã é a mesma liturgia, as mesmas leituras. Hoje eu quero falar para os irmãos o seguinte, irmãos. Ontem eu falava para os irmãos, primeiro, o cerco de Jericó, sabemos a história bíblica, porque amanhã, como eu vou pregar sobre a liturgia, as leituras deste 15º domingo do tempo comum. Hoje quero falar, irmãos, primeiro sobre a história do cerco de Jericó. Alguém me perguntava, padre, de onde surgiu? Capítulo 6 do livro de Josué. O povo de Israel, o povo hebreu, os nossos primeiros pais na fé, o povo de Israel, ficou 430 anos escravo no Egito. Deus manda Moisés libertar o povo. Deus manda as 10 pragas sobre a terra do Egito. Na 11ª praga, a matança dos inocentes. Quando hoje o exterminador do Senhor passou na terra do Egito naquela noite, levando a vida de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais. O faraó, que o seu filho também teve a sua vida levada naquela noite, ceifada naquela noite, o faraó chamou a Arão e chamou Moisés e disse: levem este povo embora, levem este povo embora daqui. E o faraó libertou o povo. O povo saiu da terra de Gessém, a terra da escravidão, voltando para a terra prometida de Canaã, a terra dos cananeus, onde corre leite e mel, a terra que Deus havia prometido a Abraão e os seus descendentes. Quando o povo, peregrinando 40 anos pelo deserto, está prestes a entrar na terra prometida de Canaã, atravessou o rio Jordão, nós sabemos a história, no livro de Josué. Lá estava o rio Jordão, eles estavam do outro lado, onde hoje é a Jordânia, precisavam atravessar o rio Jordão. O que eles fizeram? Diz a palavra de Deus em Josué 3. Os levitas, os sacerdotes, pegaram a arca da aliança. Vejam como a arca da aliança é importante, irmãos, na história bíblica. Os levitas, sacerdotes, pegaram a arca da aliança, como nós fazemos procissão, como os ministros entram, daqui a pouco eles vão entrar aqui, exatamente assim, os levitas carregavam a arca da aliança. Quando os levitas pisaram nas águas do rio Jordão com a arca da aliança, a Bíblia nos diz que Deus abriu o rio Jordão, enquanto os sacerdotes estavam lá nas águas do Jordão, pisando ali naquele lugar. O poder de Deus agiu, Deus abriu o rio Jordão, o povo passou para o outro lado, a terra de Canaã. Mas quando o povo entrou na terra de Canaã, havia o primeiro obstáculo, grande obstáculo. Qual foi o obstáculo? Qual foi? É o sentido dessa semana. Qual foi? As muralhas de Jericó, irmãos. Se vocês não entendem isso, não sabem disso, não tem sentido participar do cerco de Jericó. Quando eles entraram na terra prometida, atravessaram o Jordão para o outro lado e entraram na terra prometida de Canaã, depois de 40 anos de caminhada, lá estava a cidade de Jericó, aquelas muralhas intransponíveis, altíssimas, largas. E agora, Josué? Moisés havia morrido do outro lado. E agora, Josué? Josué orou a Deus. Foi quando Deus deu uma ordem. Eles deveriam fazer um cerco à cidade de Jericó, cercar a cidade de Jericó durante 7 dias. 6 dias, carregando a arca da aliança do Senhor, eles deveriam dar uma volta ao redor de Jericó. No 7º dia, é o que nós vamos fazer amanhã, eles deveriam dar 7 voltas, e no final da 7ª volta, elevar um grande clamor ao Senhor, para que as muralhas caíssem, e assim aconteceu. Ou seja, o que nós queremos, irmãos, hoje, atualizar essa palavra, trazer essa palavra para os nossos dias, porque a palavra de Deus, irmãos, é para mim e para você hoje. Não é algo que aconteceu no passado, que não tem nada a ver com a minha vida, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, como está na carta a Timóteo. Portanto, irmãos, qual é a minha Jericó? O que eu preciso conquistar para a minha felicidade? O que eu preciso para a minha felicidade e a felicidade da minha família? Quais são as muralhas que me impedem de chegar a Jericó, de entrar em Jericó? Jericó para você, o que pode ser? O emprego, a restauração do casamento, a cura, a libertação, prosperidade. O que é que você precisa, irmão? Tomar posse em nome do Senhor.
Tem que cair as muralhas. Em nome de Jesus tem que cair as muralhas. Por isso que nós estamos, irmãos, 7 dias aqui, clamando a Deus para que as muralhas caiam, em nome de Jesus. E temos também a inspiração do cerco, que cada cerco tem um tema específico. E justamente nesse cerco, a história de Gedeão, capítulos 6 e 7 de Juízes. Agora, Juízes. Foram 12 juízes que governaram Israel durante o tempo. Um deles foi o quinto, foi chamado Gedeão. No tempo de Gedeão, o que estava acontecendo? O povo de Israel plantava, quando o povo ia colher, estava no tempo da ceifa, da colheita, os madianitas invadiam Israel, os inimigos, devoravam tudo, devastavam tudo, levavam todo o alimento embora, e o povo estava passando fome, necessidade. O povo tinha tanto medo dos madianitas, que o povo ficava escondido nas cavernas, mas Deus não queria que o seu povo ficasse dentro de caverna. Caverna suja, caverna imunda, não é lugar para um filho de Deus, uma filha de Deus. O que é a caverna para você? O que significa a caverna para você? O teu vício? O teu pecado? A tua depressão? A tua doença? É isso? A tua tristeza? A tua ira? O que é que faz com que você entre dentro de uma caverna suja? Você fique fechado ali naquela sujeira, naquela escuridão. O que é que te atormenta, irmão? Qual é a tua caverna do desespero? Qual é a tua caverna do medo? Qual é a tua caverna da tristeza, do sofrimento? Cada um sabe qual é a caverna. Eu não posso permanecer dentro de uma caverna. Você não precisa, não deve permanecer também dentro de uma caverna. O povo de Israel, com medo dos madianitas, fugiam, irmãos, amedrontados, assustados, apavorados. Foi quando Deus apareceu a Gedeão, um anjo apareceu e disse: não tema, valente guerreiro, o Senhor está contigo. Vai, Gedeão, vai vencer os madianitas, eu estou contigo. Mas Deus disse, isso é importante, antes disso, vai na casa do teu pai, Gedeão, porque o teu pai não está me adorando. O teu pai está adorando um ídolo, Baal. O teu pai não está me servindo, está servindo a um ídolo. Por isso que a vitória não acontece, por isso que a bênção não acontece na terra de Israel, porque o meu povo desviou a atenção, o amor, está adorando ídolos. Gedeão foi na casa do pai, o que ele fez? Sem medo, quebrou aquele ídolo, quebrou aquele altar. E depois que ele quebrou aquele ídolo, rompeu com a idolatria e começou a adorar o Deus vivo. Aí sim, vai, Gedeão, agora você está preparado para destruir os madianitas. E com 300 guerreiros apenas, Gedeão destruiu os madianitas. Amado irmão, amada irmã em Cristo, o que é o ídolo na minha vida e na sua vida? Pode ser uma pessoa. Quantas vezes, irmãos, eu sei de histórias da igreja. O jovem está na igreja, fiel, fervoroso da igreja, toca louvores a Deus, canta para Deus, ou é acólito, enfim, está no grupo de oração, está fervoroso, arruma um namorado, uma namorada, some da igreja. Isto é idolatria. Se uma pessoa na sua loucura pensa que um namoro vai dar certo, que um noivado vai dar certo, ou que um casamento vai dar certo, sem a presença de Jesus Cristo, esta pessoa é a pessoa mais louca e insensata da face da terra. Quando uma pessoa, por causa de namoro, noivado ou casamento, abandona o altar do Deus vivo, é isso que ele está fazendo. Ele está tirando Deus do seu trono e colocando uma pessoa para adorar aquela pessoa como se fosse Deus, e não é Deus, porque Deus é um só, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não há outro Deus. Amados, noivado, casamento e namoro, quando começa sem Jesus, o demônio já está agindo naquele relacionamento. Quando não tem Jesus como base, quando não tem Jesus Cristo como base, seja namoro, noivado ou casamento, aquele namoro já está falido, aquele noivado já está falido,
e aquele casamento já está falido, porque não tem alicerce sólido. E alicerce sólido é um só, a rocha da nossa salvação, Jesus Cristo Salvador. Não há outro, não há outro. E ontem eu estava falando para os amados, irmãos, capítulo 10 de Daniel. A Bíblia nos diz o seguinte, eu estava falando ontem, muitas vezes o irmão está prestes a conquistar o que tanto necessita, o que tanto ele espera. A irmã está prestes a conquistar aquilo que ele mais necessita, ou que ela necessita. Um exemplo, fez um teste no trabalho, numa empresa, a pessoa tem todos os critérios, todas as condições para assumir aquela função. Fez a entrevista, a pessoa fez ali o teste, passou em tudo, inclusive a secretária, ou mesmo o dono da empresa ou da loja, disse assim: olha, fica tranquilo, fica tranquila, que este emprego é seu. E você sai feliz. Ah, glória a Deus, graças a Deus, conquistei. Você recebe um telefonema, não vê a resposta, não vê a resposta. Você recebe um telefonema, ou liga para a empresa, ou para a loja, ou para a fábrica. Olha, lamentamos, mas houve uma mudança aqui e o emprego não é seu. E você se decepciona. E você fica mal. Você vai fazer um negócio que você vai ganhar um valor alto, vai poder dar conforto à sua família, pagar as suas dívidas, honrar os seus compromissos. E quando está prestes, tudo, irmãos, tudo está favorável. Está tudo certo, você vai conseguir fechar aquele negócio, você vai conquistar aquele dinheiro que você tanto necessita, está tudo certo. Na hora de fechar o negócio, na hora do compromisso firmado, tudo dá errado. A pessoa até pede desculpa, olha, desculpa, mas houve mudança de planos, nós vamos esperar um pouco mais, e você se frustra, se decepciona. Mesma coisa relacionamento. Você conhece uma pessoa, está feliz, até acredita que aquela pessoa é uma bênção de Deus, vocês se entendem muito bem, tudo indica que aquela menina foi a menina que Deus escolheu para você, porque ela é uma menina maravilhosa, carinhosa, atenciosa, o que você sempre esperou na vida inteira. Ou então aquele rapaz atencioso, aquele rapaz carinhoso, que dá toda a atenção que você precisa, que você necessita. E você está feliz. Quando você menos espera, a pessoa muda. A pessoa esfria completamente com você. A pessoa não liga mais. A pessoa não quer atender o teu telefone. Às vezes até muda de telefone. E você fica mal. Você fica falando: meu Deus, então o problema está em mim. Olha, nada dá certo na minha vida. Nada, já ouvi tanto essa frase: padre, nada dá certo na minha vida. Quando parece que eu vou conquistar, padre, desmorona tudo. Na hora que eu vou conquistar a minha coroa, vou conquistar o meu troféu, padre, eles arrancam o meu troféu da minha mão e eu fico frustrado. Onde está isso, irmãos? Capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 do profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel, guardem isso, o jejum de Daniel, o grande profeta Daniel. Diz a palavra do Senhor que no tempo de Daniel fez um propósito. Durante 21 dias, ele fez um propósito. Ele não ia comer carne, nem vinho, nem ia fazer a unção com óleo perfumado durante 21 dias. Nem 20, nem 22. Exatamente 21 dias. Por que 21? 3 vezes 7. Na Bíblia, o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. 3 vezes 7, ou seja, de uma maneira velada, não explícita, aqui está o mistério da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 7, 7, 7. Durante 21 dias, Daniel fez um propósito com Deus. Durante 21 dias,
ele não ia comer carne, ele não ia tomar vinho. Lembrando que vinho naquele tempo era a bebida principal. Não ia comer carne, não ia beber vinho, e não ia se ungir com óleo perfumado durante 21 dias. Repito, nem 22, nem 20, 21 exatamente. Aparece um anjo a Daniel. Guarde isso, irmãos, preste atenção. Apareceu um anjo a Daniel, e o anjo disse a Daniel: Daniel, todos os dias, durante os 21 dias, o anjo do Senhor vinha com uma bênção para o país da Pérsia, onde hoje é o Irã. Durante 21 dias, o anjo, a bênção já estava na mão do anjo, para derramar aquela bênção sobre aquele país. Quando o anjo se aproximava daquele país, a Bíblia diz que se levantava um demônio furioso, um demônio forte, e o anjo voltava para o céu, e a bênção não era derramada sobre aquele país. No outro dia, novamente o anjo vinha com a bênção já estava pronta, irmãos. Não era uma bênção que estava vindo, não, já estava na mão do anjo. Quando o anjo se aproximava da Pérsia para derramar aquela bênção sobre aquele país, novamente o diabo se levantava furioso, e o anjo voltava para o céu com a bênção. E a bênção não era derramada, e a bênção não era conquistada, e a bênção não era cumprida. Guarde o que eu vou falar agora. Bênção prometida não é bênção cumprida. A bênção já está prometida, mas ela precisa ser cumprida. Ela precisa chegar ao seu destinatário. A bênção já estava na mão do anjo, mas não conseguia chegar no destino, não conseguia chegar sobre a Pérsia. Por quê? Porque havia um entrave, havia um espírito maligno, um demônio, que não permitia que aquele anjo lutava com aquele anjo, e o anjo voltava para o céu. A Bíblia diz que no 21º dia, guardem isso, igreja, no último dia do jejum de Daniel, o anjo veio com a bênção. Esse anjo é esperto, mas ele não veio sozinho. Dessa vez ele não veio sozinho. 20 dias ele veio sozinho, e voltava, mas no 21º dia, no último dia do jejum de Daniel, o anjo não veio sozinho. A Bíblia diz que ele veio acompanhado com quem? São Miguel arcanjo, o príncipe da milícia celestial. O mesmo São Miguel que no capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia nos ensina, pelejou, batalhou, lutou contra Satanás no céu, contra Lúcifer, e São Miguel venceu, e Lúcifer foi destruído, foi destronado, e caiu como um raio na terra, como Jesus diz em Lucas capítulo 10. Quando o anjo veio, novamente o demônio se levantou, furioso. Ele não queria que aquela bênção passasse de jeito nenhum. Mas quando chegou São Miguel, com uma espada de fogo na mão, ele aniquilou aquele demônio pelo poder de Deus, e assim a bênção por fim chegou sobre a Pérsia. Amado, amada, façam jejum de Daniel. Entrem no jejum de Daniel, porque se a bênção não está chegando até você, e você vive falando, padre, nada dá certo na minha vida, quando eu vou conquistar, acontece algo, quando eu vou tomar posse, acontece algo, padre, está tudo certo, na hora que eu vou conquistar, padre, tudo dá errado, nada dá certo na minha vida. Eu não quero mais que você fale essa frase, nada dá certo em minha vida. A frase que você vai falar agora a partir de hoje é esta: em nome do Deus vivo de Daniel, tudo é possível. Em nome do Deus vivo de Daniel, tudo é possível. Em nome do Deus vivo de Daniel, tudo é possível. Faça o jejum de Daniel. Faça o jejum de Daniel. O demônio que está impedindo que a bênção chegue na sua vida, o demônio que está impedindo que a bênção chegue na sua casa, o demônio que está impedindo que a bênção chegue na sua família, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, este demônio vai ter que sair da frente. E se ele não sair da frente, São Miguel vai passar por cima em nome de Jesus de Nazaré. Mas a bênção vai chegar, a bênção vai chegar, a bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, irmãos, Daniel capítulo 10, jejum de Daniel, 21 dias, nem 20, nem 22, exatamente 21 dias. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.
Queridos, vamos agora para o ofertório. Quero lembrar, queridos, presta atenção, igreja, antes de se movimentar. Eu estou muito feliz e vou partilhar com vocês a minha alegria. O Padre Wilson comprou um novo sacrário aqui para a paróquia. O nosso sacrário lá é pequeno, graças a Deus. O nosso sacrário é pequeno. Quando eu cheguei nessa paróquia, o nosso sacrário era desse tamanho aqui, ó. Lindinho o sacrário, pequenininho. Depois compramos o maior, porque não comportava mais, graças a Deus. E agora o nosso sacrário não comporta mais. Alguém me perguntou: padre, por que o senhor não fez ainda a reforma na capela? Não fiz a reforma na capela, embora já fechemos na capela, mas eu não fiz a reforma ainda. Por quê? O sacrário que nós compramos não chegou ainda, não posso trazer ainda, só o mês que vem. Por quê? A minha grande alegria, a capela vai ficar linda, irmãos, a capela do Santíssimo. Mandei fazer um vitral lindo, de Jesus misericordioso. Lindo, 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 lindo. Vocês vão ficar apaixonados, apaixonadas pela capela do Santíssimo, a nova capela que vamos preparar, se Deus quiser. O nosso sacrário, eu mandei fazer um sacrário, padre, é exagerado, 2,5 metros, irmãos. É enorme o sacrário. É um sacrário lindo, 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 lindo. Aplauda, aplauda o Senhor. Lindo. Mas por que, padre, o senhor não trouxe ainda esse sacrário? Porque o nosso sacrário vai ser levado para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Estou muito feliz por isso, graças a Deus. O nosso sacrário, hein? O nosso sacrário vai servir a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco lá no Rio de Janeiro. Estou muito feliz. Amém. Vem aqui, Padre Wagner. Igreja, vamos estender as nossas mãos em direção ao Padre. Nós sempre falamos isso. Quantas vezes que nós ouvimos essa frase, Padre? Padre, a sua bênção. Padre, a sua bênção. O dia inteiro, né? E nós temos a alegria nossa justamente de falar: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. O dia inteiro ele faz isso, né? É bonito isso, é lindo isso. Pedir bênção. Você, pai, você, mãe, ensina o seu filho, a sua filha, quando encontrar um sacerdote, pedir bênção ao sacerdote. Eu acho bonito quando eu vou entrando agora aqui no cerco, na missa, para a missa, as criancinhas com as mãos postas correm e pedem a bênção, Padre, com as mãozinhas postas. E como é bonito isso. Nós podemos abençoar vocês. A maior alegria do sacerdote é abençoar o povo de Deus, é liberar sobre vocês uma palavra de bênção. É maravilhoso isso. Eu digo, Padre, que a minha última palavra, quando nós somos chamar para a eternidade, a última palavra que eu quero pronunciar, Deus, com as pessoas que estiveram ao meu redor, Deus abençoe vocês, e assim subir para o céu, para me contemplar a face daquele que eu amei durante toda a minha vida, a Jesus de Nazaré. Portanto, vamos agora. Vocês pedem tanto bênção ao Padre, e devem pedir. Agora, peçam sobre nós, invoquem sobre nós esta unção poderosa do Espírito Santo, para que sejamos homens verdadeiros, guerreiros do Senhor. Sobre nós, igreja, clama, pede. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mais uma vez. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Amém. Envia teu Santo Espírito, Senhor,
renovar e renovar a face da terra, enviar Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Coloque a mão no seu coração. E para este momento da pregação da palavra, nós suplicamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mãe do Senhor e nossa mãe, que é todo sim a Deus, que é todo sim à palavra de Deus, para que haja agora em nossos corações este sim, o sim de acolhimento, o sim de escuta, o sim de fé na palavra do Senhor. Que os nossos corações, pela intercessão da Virgem Maria, se tornem um terreno fértil, um solo preparado para receber o dom da palavra de Deus, de modo que nós sejamos curados, libertados, de modo que nós verdadeiramente possamos viver segundo a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. mais uma vez, enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar, pedindo, e renovar a face da terra, enviar Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. aqueles que puderem se assentar, podem se assentar. Queridos irmãos e irmãs, eu bendigo o Senhor pela imensa alegria, pelo imenso júbilo que se manifesta agora no meu coração, por poder participar com vocês deste cerco de Jericó. Agradeço ao Padre Wilson pelo convite, a esta comunidade paroquial, agradeço o acolhimento. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, eu sou membro da comunidade Canção Nova. Há 21 anos eu sou membro da Canção Nova. E nesse ano, com a graça de Deus, completo 14 anos de sacerdócio. Eu louvo a Deus pela obra que o Senhor está realizando na vida de vocês e de suas famílias, neste cerco de Jericó, onde o Senhor, Ele quer renovar em todos nós a sua unção, para que nos tornemos valentes guerreiros. Como o Padre Wilson já nos falou a respeito da história desse valente guerreiro Gedeão, eu gostaria de aprofundar com vocês nesse tempo de pregação, aprofundar com vocês a identidade do valente guerreiro, até para que vocês possam, ao tomar consciência da identidade de um valente guerreiro,
possam viver com alegria, com júbilo e sobretudo com a unção do Espírito, esta valentia do guerreiro de Deus. Quando nós falamos de uma pessoa valente, normalmente nós pensamos numa pessoa que é corajosa, uma pessoa destemida, uma pessoa intrépida, uma pessoa que enfrenta, em nome de Deus, a batalha contra o mal, a batalha contra o pecado, a batalha contra tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Nós pensamos numa pessoa valente, uma pessoa corajosa, uma pessoa que enfrenta as batalhas em nome de Deus. Sem dúvida alguma, esta é a identidade de um valente guerreiro. No entanto, antes de tudo, o valente guerreiro é uma pessoa escolhida por Deus. Gedeão foi escolhido por Deus para operar, pelo poder de Deus, a obra de Deus, para fazer acontecer no momento preciso da história do povo de Israel, fazer acontecer os planos de Deus. Ele foi escolhido. Gedeão, como valente guerreiro, se colocou a serviço do projeto de Deus. Porém, a sua valentia era resultado da graça de Deus. A sua valentia era resultado da unção que Deus lhe havia confiado para que ele pudesse cumprir a missão. A valentia de Gedeão não era simplesmente um atributo humano, não era simplesmente um dom natural, era muito mais. A valentia de Gedeão era resultado da graça de Deus, porque o Senhor o escolheu, porque o Senhor tornou Gedeão um valente guerreiro. O próprio Senhor se manifestou a ele e disse, como nós ouvimos na palavra do padre Wilson, o próprio Senhor disse para ele, no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 12, o Senhor está contigo, valente guerreiro. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Ele se tornou valente pela obra da graça de Deus. Foi Deus quem o tornou valente. Foi Deus que deu a Gedeão todas as condições para que ele pudesse enfrentar, no nome do Senhor, as batalhas contra o mal, as batalhas contra a idolatria, as batalhas contra o pecado. Gedeão é um servo de Deus. O valente guerreiro tem consciência de ser um escolhido de Deus, um consagrado do Senhor. Uma valentia, repito, que não é simplesmente resultado de um dom natural. A pessoa que se coloca como valente, ninguém pode comigo, eu enfrento tudo, eu enfrento todos. Não. Aquela valentia vem do Senhor. É a força da graça de Deus que dá ao guerreiro a valentia para enfrentar a batalha contra o mal. Ele é um servo de Deus que não somente enfrenta a batalha contra o mal,
mas ele se coloca de tal forma a serviço dos planos de Deus, que o valente guerreiro faz o reino de Deus, faz a justiça de Deus, faz a misericórdia de Deus acontecer na vida do seu povo. Não é simplesmente valente porque enfrenta com coragem, a coragem que vem de Deus, a batalha contra o mal. Mas é valente porque se deixa usar pela graça de Deus para fazer acontecer na vida do seu povo, do povo de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a vida do reino de Deus. É claro que todo guerreiro, para enfrentar as batalhas contra o mal, ele deve se munir de armas. Não existe guerreiro sem armas. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, se você quiser, você acompanha na sua Bíblia. O profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz como que nós, valentes guerreiros, devemos enfrentar a batalha contra o mal. Zacarias 4, versículo 6. Ele diz: então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Repita comigo: não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão. O valente guerreiro é ungido de Deus. O valente guerreiro, ele enfrenta a batalha contra o mal munido da arma do Espírito. É um homem do Espírito, é uma mulher do Espírito, é uma pessoa que busca no seu dia a dia nutrir a fé em Deus, numa profunda intimidade com o nosso Senhor, fazendo valer a unção recebida pelo batismo, a unção do Espírito confirmada no Santo Crisma. O valente guerreiro é um homem do Espírito, o valente guerreiro é uma mulher do Espírito, o valente guerreiro é um servo de Deus, que não enfrenta as batalhas contra o mal, não enfrenta as batalhas contra o mal por sua própria coragem, por sua própria valentia, mas com um coração humilde. Enfrenta as batalhas contra o mal no poder do Espírito. Se vocês tiveram a oportunidade de ler os capítulos 6 e 7 do livro dos Juízes, capítulos estes que falam a respeito de Gedeão, certamente vocês vão perceber que a valentia deste guerreiro de Deus, Gedeão, não era um dom simplesmente natural, mas uma valentia que foi dada por Deus, uma valentia que foi dada pela unção do Espírito de Deus, para que Gedeão pudesse cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Ali naqueles capítulos 6 e 7 do livro dos Juízes,
nós vamos ver Gedeão como um homem temeroso, um homem cheio de dúvidas, um homem que chega a ponto de exigir do próprio Deus provas de que realmente o Senhor o havia escolhido, provas de que realmente o Senhor salvaria o seu povo. Portanto, a valentia do guerreiro de Deus, ela é acompanhada de humildade. A valentia do guerreiro de Deus é acompanhada de humildade. Não é a pessoa que enfrenta a batalha contra o mal por suas próprias condições, por suas próprias forças, por uma coragem que vem do próprio temperamento, da própria personalidade. Não. Enfrenta a batalha contra o mal, enfrenta a batalha contra o pecado, enfrenta a batalha em nome de Deus com a unção do Espírito. Com a unção do Espírito, não é pelo poder e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito que ele cumprirá a sua missão. Zacarias 4, versículo 6. É pelo Espírito do Senhor. Por isso que o valente guerreiro, ele tem como identidade ser um homem do Espírito, ser uma mulher do Espírito, alguém que cultiva a intimidade com o Senhor, e por isso é um homem de oração, e por isso é uma mulher de oração. Enfrenta as batalhas de Deus pela força da oração. Se coloque em oração para fazer valer a unção que o Espírito lhe concedeu, e aí sim se torna valente. Gedeão, esse valente guerreiro de Deus, ele tinha consciência da sua incapacidade diante da missão que Deus lhe havia confiado. Ele tinha consciência das suas fragilidades, porém, atenção, ele nutria uma profunda confiança no Senhor. Gedeão era um homem de fé. Gedeão era um homem que, pela fé, não apenas confiava no Senhor, confiava na graça de Deus, mas ele se confiava a Deus. Ele se confiava a Deus. Ele tinha toda a convicção de que Deus era o seu protetor. E por causa de Deus, por causa desta confiança inabalável no Senhor, ele se colocava em valentia para enfrentar a batalha contra o mal. Também o apóstolo São Paulo, como um valente guerreiro de Deus, que enfrenta a batalha contra o mal na unção, no poder do Espírito de Deus, ele confirma que o valente guerreiro precisa se munir das armas de Deus. Se você quiser, pegue comigo a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. É um texto já muito conhecido por todos nós, onde o apóstolo São Paulo fala da armadura do cristão. Vocês conhecem? Efésios 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Atenção, valentes guerreiros. Atenção, valentes guerreiros. Diz o Senhor por meio do apóstolo São Paulo: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar,
mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Eu falarei sobre isso, sobre as investidas do mal na vida dos valentes guerreiros. E é por isso que o apóstolo São Paulo insiste: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. A nossa batalha não é brincadeira. A nossa batalha não é fácil. É uma batalha que nós só podemos enfrentar com o poder do Espírito, com a unção do Espírito, porque caso contrário, mesmo que nós tenhamos uma personalidade marcada pela valentia, pela coragem de fazer, de pular, disso, daquilo, nós seremos derrotados. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Versículo 13, Efésios 6, 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos nos revestir da unção do Espírito. Versículo 14. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Ainda diz o apóstolo São Paulo: orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Aqui o apóstolo Paulo nos dá indicações muito claras a respeito da identidade de um valente guerreiro. É um homem do Espírito, é um servo do Senhor. Ele se reveste das armaduras de Deus, é um homem de oração, é um homem de súplica, é uma mulher que cultiva a fé, a comunhão com o nosso Senhor. É um homem, é uma mulher da palavra. É um homem, é uma mulher de fé. De fé. E se mune de todas essas armas, exatamente para se manter inabalável, sobretudo nos dias maus. Nos dias onde a batalha contra o mal, a batalha contra o pecado, se torna ainda mais tensa. Mais tensa. Porém, existe, além disso, um outro elemento importante na identidade de um valente guerreiro. E para isso,
nós devemos voltar os nossos olhos para aquele que é o valente guerreiro por excelência. Qual é o nome do valente guerreiro por excelência? Quem? Amém. Jesus é o valente guerreiro do Pai por excelência. E por isso o nosso olhar deve se fixar nele, para que nós possamos aprender com ele a viver como valentes guerreiros, a enfrentar a batalha contra o mal. Eu pergunto para vocês, quando é que Jesus venceu definitivamente a batalha contra o mal? Quando? Quando ele se entregou na cruz. Aqui está o valente guerreiro. Aqui está o valente guerreiro. E ele derrotou, ele venceu o império do maligno, entregando-se totalmente na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, valente guerreiro, sobretudo quando a batalha for tensa, a batalha for dolorosa, pelo amor de Deus, não desvie o seu olhar de nosso Senhor. O segredo está em nós termos os olhos, mas o coração fixos em nosso Senhor, porque é Ele, o valente guerreiro por excelência, que no poder do Espírito, não pela força, não pela violência, mas pela sua humilhação, pela sua entrega de amor, no altar do Calvário, é ali que Ele definitivamente venceu a batalha contra o maligno. Foi por meio da sua morte que Jesus deu a toda a humanidade, deu a mim, deu a você a vitória contra o mal, a vitória contra o império de Satanás. Quem são os valentes guerreiros? Quem são os valentes guerreiros? Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Quem são os valentes guerreiros? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Os valentes guerreiros são aqueles que enfrentam a batalha contra o mal, mas numa profunda comunhão com o crucificado. Não é uma valentia mundana, não é uma coragem de quem enfrenta tudo e todos, porque com ele ninguém pode.
É a coragem de quem se entrega. É a coragem de quem, por amor, se humilha. É a coragem de quem, por amor, lava os pés. É a coragem da qual nós ouvimos no Evangelho de hoje, a coragem do samaritano, que olha o irmão abatido, que olha a irmã necessitada e se aproxima. É o próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que, compadecido do irmão, compadecido dos sofrimentos da irmã, se aproxima e cuida, e se torna presente, e manifesta em seus gestos concretos de amor, o amor que Deus tem por aquela pessoa. O valente guerreiro é aquele que renuncia a si mesmo, segue nosso Senhor, toma a sua cruz e o segue dia após dia. O apóstolo São Paulo, ele entendeu muito bem a lição do valente guerreiro. E ele mesmo viu na fé a importância de comungar com a vida de nosso Senhor, o valente guerreiro por excelência, de comungar com o mistério do sofrimento de nosso Senhor. Pega comigo a sua carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 24. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Colossenses 1, 24. Agora, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Leia comigo. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Vamos ler de novo o versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Sim, veja o que diz o apóstolo: eu completo na minha carne aquilo que falta às tribulações de Cristo. Eu pergunto para vocês: faltou alguma coisa nas tribulações de Cristo? Sim ou não? Ué, mas ele está dizendo que faltou. Faltou ou não faltou? É claro que para nosso Senhor não faltou nada, porque Ele morreu. Mas falta a minha, falta a sua participação. Onde nós somos convidados a completar na nossa própria carne, ou seja, a completar na nossa vida o que falta às tribulações de Cristo, comungar do mistério da morte de nosso Senhor, comungar do mistério de sua entrega na cruz, comungar do seu amor, de quem faz da sua vida um dom para o bem, para a salvação da humanidade. Em outra passagem, o apóstolo São Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pega rapidinho comigo. Gálatas, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, 19. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E agora o mais importante, leia comigo. Estou pregado à cruz. Leia mais forte. Estou
estou pregado à cruz de Cristo. Paulo nos demonstra a verdadeira identidade do valente guerreiro, estar pregado na fé, por meio da fé, estar pregado à cruz de Cristo. E aí a beleza do versículo 20, leia comigo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Força, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou. Versículo 20, de novo, forte: eu vivo, mas já não sou eu. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou pregado à cruz de Cristo. Meus irmãos, para que nós enfrentemos a batalha contra o mal que misteriosamente brota dos nossos corações, o segredo é, pela fé, pregar-se a cruz de Cristo. Carregar a cruz no dia a dia da própria vida. Não somente suportar as cruzes da própria vida, da própria caminhada, mas no amor aos irmãos, ajudar a tantos irmãos e irmãs que também vivem neste mundo crucificados. O valente guerreiro é aquele que enfrenta as dificuldades da vida, enfrenta a dor, o sofrimento, a perseguição, a traição, a decepção. Enfrenta, porém, enfrenta perseverando na fidelidade da fé e do amor a Jesus nosso Senhor. Por que eu digo isso? Primeiro porque, infelizmente, eu tenho me deparado com muitos irmãos e irmãs na fé, que depois de alguns anos de caminhada, depois de alguns anos de vida de igreja, quando enfrentam a dor, ou um sofrimento, ou um problema, ou uma dificuldade, o mundo desaba de tal forma que essa pessoa se coloca a murmurar contra Deus, a duvidar do amor de Deus, e imediatamente começa a abandonar o Senhor, abandonar a caminhada, abandonar a vida da igreja, abandonar os sacramentos, abandonar a oração. Até a pessoa começa a vasculhar a sua vida para perceber o que de mal ela fez para merecer aquele sofrimento, para merecer aquele problema, para merecer aquela dificuldade. Nosso Senhor não mereceu absolutamente tudo o que Ele sofreu, mas sofreu. Ele não merecia, mas sofreu para nos dar a salvação. Entregou-se por amor, movido pelo amor, entregou-se para a nossa salvação. Não é questão de merecimento ou desmerecimento. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Mais cedo ou mais tarde, uma dor, um sofrimento, um problema, uma dificuldade haverá de bater à porta da nossa própria existência. Mas isso não significa que Deus nos ama menos ou nos ama pouco, ou não nos ama. Quando nós formos visitados por uma dificuldade,
aprendamos a valentia dos guerreiros de Deus, aprendamos a dizer: obrigado, Jesus crucificado, porque tu me visitas. O valente guerreiro nutre em seu coração a esperança de que participará do mistério da cruz de Cristo, com a certeza de fé que a sua vida não para na cruz, mas ele chegará à participação do mistério da glória do ressuscitado. Porém, enquanto você enfrenta a batalha contra o mal, enquanto você enfrenta a batalha do sofrimento, da dor, da decepção, da traição, da dificuldade, persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Persevere na oração. Persevere na vida sacramental. Persevere. Persevere no amor aos irmãos. Persevere na participação da comunidade cristã, da igreja. Persevere, não se lamente, não coloque em dúvida o amor que Deus tem por você. Persevere, não abandone, lute com valentia, a valentia que o Espírito de Deus lhe concedeu. Lute na perseverança. O valente guerreiro está profundamente imbuído do mistério pascal de Cristo. Como eu estava falando do apóstolo São Paulo, pegue comigo uma outra carta, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Versículo 11. Com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Vamos ler juntos Filipenses 3, versículo 10. Juntos. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Me entendam bem. O Senhor tem o poder de operar maravilhas, curas, milagres, lindas transformações. Nós ouvimos aqui os testemunhos tão bonitos. Aquela jovem que não podia engravidar, e mesmo tendo a alegria de engravidar, enfrentou tantas dificuldades durante a gravidez. Deus lhe deu a graça de poder engravidar, de poder ter um filho, mesmo perdendo uma outra criança que estava gestando no seu ventre. Deus tem, gente, o poder de operar maravilhas, milagres, tem. Mas só que nós não podemos, com isso, cair numa visão de um cristianismo sem cruz, de um cristianismo sem crucificado. É claro que Jesus não parou na cruz. Ele morreu, e ao terceiro dia, o Pai, pelo poder do Espírito, o ressuscitou para a glória
para a glória de Deus e para a salvação da humanidade. Mas enquanto nós somos peregrinos neste mundo, nós também pela fé seremos convidados a participar dos sofrimentos de nosso Senhor. É aí que se fortalecem, é aí que se manifestam os verdadeiros valentes guerreiros. Porque comungam do mistério do crucificado com o coração cheio de esperança de participar da sua definitiva vitória na ressurreição dentre os mortos. Eu gostaria de finalizar essa pregação lendo para vocês um trecho de uma catequese do Papa Emérito Bento XVI. E foi uma providência essa catequese que o Papa, na audiência pública de quarta-feira, ele fez no dia 5 de novembro de 2008. Se você quiser depois, você pode ali pelo site do Vaticano procurar esta catequese do Papa Emérito Bento XVI, que ele fez numa quarta-feira, na audiência pública do dia 5/11/2008. 5 de novembro de 2008. Nesse dia, vários irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova estávamos lá na Praça de São Pedro, comemorando o reconhecimento pontifício da Canção Nova. Nós da comunidade Canção Nova vivíamos um momento de tribulação. Continuamos vivendo várias tribulações. Mas ali, no momento em que a igreja nos concedeu o reconhecimento pontifício, estávamos vivendo uma tribulação particular. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que muitos de vocês conhecem, ele foi acometido de uma enfermidade psicoemocional. Muitos de vocês perguntam, mas como é que está o Padre Jonas? Porque ele sumiu, da Canção Nova e tal. Graças a Deus hoje ele está muito bem. Mas ali, naquele momento do reconhecimento pontifício, o Padre Jonas estava muito, muito mal. Ele teve uma momentânea melhora um dia antes de viajar para Roma. O médico dele não queria liberá-lo para viajar. Um dia antes. E ele viajou. Teve uma melhora momentânea, porque depois daqueles dias de festa em Roma, quando ele voltou para o Brasil, ele novamente caiu. Nós estávamos em meio à alegria do reconhecimento pontifício, vivendo esse drama da saúde de Monsenhor Jonas. O Papa Bento XVI estava fazendo diversas catequeses sobre a vida e a doutrina do apóstolo São Paulo, porque era o ano paulino. Não sei se vocês se recordam, era o ano paulino. E naquela quarta-feira, dia 5 de novembro de 2008, o Papa Bento nos falou sobre a cristologia de São Paulo. Ou seja, a profissão de fé em Cristo do apóstolo São Paulo. Eu vou ler somente um trecho, me perdoem, eu já vou concluir, tá bom? Nós somos chamados a participar, a
até ao íntimo do nosso ser, em toda a vicissitude da morte e da ressurreição de Cristo. Atenção, valentes guerreiros. Diz o apóstolo: morremos com Cristo e cremos que viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado de entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Isto se traduz numa partilha dos sofrimentos de Cristo, que anuncia aquela plena configuração com Ele, mediante a ressurreição pela qual aspiramos na esperança. A teologia da cruz não é uma teoria, mas uma realidade da vida cristã. Viver na fé em Cristo Jesus, viver a verdade, viver o amor, obriga a renúncias todos os dias, a sofrimentos, diz o Papa Bento XVI. O cristianismo não é o caminho do conforto, mas antes uma escalada exigente, porém iluminada pela luz de Cristo e pela grande esperança que nasce de Jesus. Santo Agostinho, o grande doutor da igreja, diz: atenção, aos cristãos não é poupado o sofrimento, aliás, a eles cabe um pouco mais, porque viver a fé expressa a coragem de enfrentar a vida, de enfrentar a história com mais profundidade. Contudo, somente assim, experimentando o sofrimento, conhecemos a vida na sua profundidade, na sua beleza, na grande esperança suscitada por Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Valentes guerreiros, preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha contra o mal. Só um minutinho que eu já vou conduzir a adoração. Podem continuar sentados, não se preocupem. Já vou chamar o Santíssimo. Preparem-se para a batalha contra o mal, revestidos da armadura de Deus, revestidos dessa coragem que vem do crucificado, de quem no altar da cruz se entrega para o bem e a salvação da humanidade. Não tenham medo da cruz. O cristianismo não é caminho de conforto, mas é religião do amor, da entrega, da renúncia, de quem toma no dia a dia de sua vida a cruz, com o olhar voltado para o sepulcro vazio, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou para a glória de Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E hoje, amados, sexto dia, em experimentar na minha carne, em completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor da igreja, em favor dos meus irmãos e irmãs na fé. Nesse silêncio, preparando-nos para a bênção, apresente a nosso Senhor suas intenções, sua casa, seu local de trabalho, as pessoas que lhe pediram oração, para que a bênção possa colocar na vida dessas pessoas, desses lugares, o sinal da vitória do cristão, a cruz de Cristo.
tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Jesus vai ser colocado agora na arca. Nós continuamos cantando os louvores de Deus. Viva Jesus! Viva! Viva Jesus no Santíssimo Sacramento! Viva! Mas dá glória a Deus, igreja! Dá glória a Deus, igreja! Deus te abandonou, foste escolhido, de unção foi revestido para ser guerreiro, grande guerreiro do Senhor. Não venha me dizer que tua coragem acabou, não venha me dizer que o teu Deus te abandonou. Foste escolhido, de unção foi revestido para ser guerreiro, grande guerreiro do Senhor. E sem olhar para trás, siga em frente, siga com essa força, guerreiro valente. Teu Deus está contigo, Ele não te esqueceu, por isso te envia seu guerreiro seu. Cingido na cintura com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e santidade, um selo calçado nos pés e um escudo da fé na mão, na cabeça o capacete da salvação. Um valente guerreiro nunca desanima, pois sabe que a vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nada irá o abalar, tudo poderá vencer. Aplauda Jesus! Te amamos, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. Obrigada, Pai. E sem olhar pra trás, siga em frente, siga com essa força, guerreiro valente. Teu Deus está contigo, Ele não te esqueceu, só te envia ser guerreiro seu. Cingido na cintura, com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e santidade, um selo calçado nos pés e um escudo da fé na mão, na cabeça o capacete da salvação. Um valente guerreiro nunca desanima, pois sabe que a vitória já está escrita. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nada irá o abalar, tudo poderá. Um valente guerreiro nunca desanima, pois